Salve galera, estamos aqui para falar um pouco de como foi a MSI. Já se passou algumas semanas, estamos aqui no Brasil e é isso, espero que curtam o vídeo. Ai, Tim, começa aí. Acho que começar a pensar no MSI, acho que a gente começou a pensar logo na hora de montar a line, para falar a verdade. A gente tá pensando em trazer um resultado diferente para o Brasil desde o começo da montagem de line, mas enfim, coisas mais específicas de contra quem a gente ia jogar, como ia jogar, o que a gente ia fazer. A gente esperou ganhar o CBLOL, não tem muito o que fazer. O primeiro passo é ganhar o CBLOL e a gente começou a nossa preparação lá na China mesmo. Como que foi pra vocês ganhar o CBLOL de novo e já sair nessa correria? Vocês estavam preocupados de ter tempo ou não? Eu particularmente fiquei bem preocupado com o tempo de treino. Não tinha muito o que fazer porque a gente precisava de visto para ir para a China, então a gente precisou tirar uns dias ali meio que em off, assim, mas não em off. Só que a gente não estava treinando porque os coreanos precisaram voltar para a Coreia para tirar o visto de lá, então foi uma coisa que foi meio triste, assim, porque quebrou nosso ritmo depois da final, mas que não tinha muito o que fazer, então nossa ideia era chegar na China e aproveitar aqueles 3, 4 dias que a gente tinha de preparação o melhor possível. Acho que, inclusive, a gente aprendeu lá agora o que estava fazendo a gente perder internacionalmente, na minha visão. Acho que a gente não conseguiu mostrar isso no palco porque a gente não teve tempo de praticar no stage em si esse novo estilo de jogo que a gente aprendeu lá. Então, provavelmente vocês vão ver uma Loud diferente de novo nesse segundo split, porque a gente provavelmente vai usar esse estilo de jogo aqui no Brasil para começar a praticar já para um possível campeonato internacional de novo. Então, foi legal, foi legal. A minha chegada na China foi meio louca, assim. Para me adaptar ao horário foi bem difícil, porque são 11 horas para frente, então é muito difícil assim, você se acostumar. Eu estava acordando todo dia 4, 5 da manhã, indo dormir meia-noite para tentar acordar um pouquinho mais tarde, só que mesmo assim meu corpo não deixava, independente do horário que eu ia dormir, eu acordava 5, 6 da manhã no máximo. Você bota as coisas em cima. Cara do Acho que quando eu realmente me adaptei foi no momento que a gente foi eliminado. Acho que quando tinha passado mais ou menos uma semana que a gente estava lá, foi o momento que eu consegui me adaptar ao horário, mas infelizmente já tinha perdido. Mas foi uma experiência muito foda. Acho que culturalmente eu não conhecia muito sobre a China, né? Acho que tudo que chegava de informação aqui pra gente sobre a China não era uma coisa muito boa e foi completamente o oposto do que eu vi lá. Acho que foi um país que me surpreendeu demais. Eu gostei muito, principalmente do povo de lá, da população de lá. Acho que eles são um povo muito carismático e aquele tipo de pessoa que gosta de ajudar o próximo. Eu não sei o nome da palavra agora, me fugiu. Prestativo, isso. Eles são muito prestativos, então qualquer coisa que a gente precisava, eles estavam dispostos a ajudar, tanto dentro dos hotéis quanto na rua, com alguma coisa, algum restaurante, alguma coisa assim. Você chegou lá? Minha expectativa já estava baixa, porque a última vez que fui pra China eu fui sequestrado, então assim, tudo que viesse era lucro pra mim, mas foi muito legal. Tipo assim, até passei mais uns dias lá na China depois da MSI e tal, pra curtir e conhecer um pouco mais. E foi isso, a adaptação no começo é difícil, jet lag. Eu acho que o que mais afetou foi os treinos da noite, assim, porque tá acordando 6, 7 da manhã e chegar de noite tá morto. E como a nossa agenda lá é meio bagunçada, entre aspas, porque às vezes a gente treinava de noite, às vezes no horário do almoço, às vezes de tarde, tinha media day. Então, pô, tinha uns treinos 11 da noite, meia-noite, que nós estávamos tudo destruído. Mas acho que foi suave até essa parte. Estamos na Practice Room. Aqui temos os computadores, tá ficando por ordem. Eu, Root, Tim, Croc e o robô sozinho ali, que ele é esquisito. E o Venâncio e o Stardust estão por ali. Mano, eu dormi meia-noite, acordei às 6, não consegui mais dormir. Aí fui tomar café da manhã, dormi mais 2 horas. Só que não adianta, eu tento dormir, durmo 2 horas, acordo um monte de vezes durante o processo. Mas já. Yeah, we scream for afternoon. I need to do some media day, record something on the night, and we scream again on the midnight. Kind of long day. Quantos dias de treino? Uns 4, eu acho. 5, Não lembro 4. exatamente não. Cara, eu particularmente eu gostei dos nossos treinos desse MSI. A gente já tá tendo bons parceiros de treinos a alguns eventos internacionais, só que acho que a gente nunca conseguiu desempenhar tão bem assim contra eles nos treinos. Acho que nesse MSI específico a gente conseguiu mandar super bem nos treinos. A gente inclusive tá ganhando a maioria, que normalmente a gente perdia a maioria.
Acho que nesse MSI específico a gente começou a ganhar a maioria, então foi bem interessante assim. Acho que a gente conseguiu entender e aprender um novo estilo em como jogar ele. Acho que agora só falta a gente aperfeiçoar esse estilo, que vai ser provavelmente o que a gente vai fazer no segundo split. Então, eu particularmente gostei bastante. Eu acho que, como o Robo falou, por a gente perder um pouco o ritmo de treino e tal, no começo, acho que apesar de a gente estar ganhando a maioria dos treinos assim no começo, batendo de frente, conseguindo jogar, treinar bem, acho que a gente está um pouco lento, mas eu acho que depois de alguns dias, que a gente não teve tantos dias assim de treino, a gente se adaptou, estava mais comunicativo, mais ligado durante o jogo, e a gente conseguiu fazer bons treinos assim no geral. Eu acho que apesar da mudança de patch, eu acho que não mudou tanta coisa assim do que a gente jogava, da nossa pool, que eu tô lembrando agora de cabeça. Então acho que foi mais tranquilo dessa parte de campeões e tudo mais. In PSG, in Liquid and PSG are the options. Against FlyQuest, Tech Check and 2 games at night. For today, I'm Honestly, patch, I think it's very similar. I don't see big difference between our patch and this patch. So it's about to just show our skills. I think that's the main point. Yeah, of course we are like underdog, so I think not many people were expecting us to win, but we are not able to have like scrims much. So our skill level will be just similar to the just final. So hopefully we are good to show good game to fans. How are you feeling about our first game against top? 잘 모르겠다. 그냥 하는 데까지 해봐야죠 라는 생각. Robo said that bot lane can be hard for you guys. What do you think about it? 모든 본라인 상대로 힘들어서 상관없어요. Working anywhere. 중국 가볼 만한 곳. His name in Korea is Gomsu. Gumsu is animal in Korea. Is Gumsu. Is animal. And what does your name mean? My name mean nothing. But Gumsu, animal. 아 기억이 안 나네. 어디 갔는데? Contra a TES, acho que a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil antes já, porque a gente sabia que eles eram um time ali muito forte, provavelmente top 4 ali do campeonato, então a gente sabia que ia ser um jogo bem difícil, mas a gente queria mostrar nosso jogo, a gente queria mostrar que a gente conseguia derrotar eles. Acho que no primeiro jogo ficou bem claro pra gente que algumas pequenas tomadas de decisão, alguns pequenos detalhes poderiam ter feito a gente vencer aquele jogo, então isso deixou a gente com a cabeça de que a gente estava no caminho certo. We need to find something to do. Okay. At least, if we are not sure, just go mid and then try to put some vision. TP mid and move top? That's what I'm thinking too. Yeah. Um dia antes do jogo contra a TES, a gente teve assim um esclarecimento de como jogar o mapa, como jogar o jogo bem claro assim para todo mundo, um jeito novo de se jogar. Contra a TES a gente não tentou isso, já no nosso segunda série a gente tentou, então acho que foi uma coisa que talvez não tenha sido a melhor ideia de testar já nesse campeonato, porque a gente não tinha muita prática no stage e foi isso que acho que foi o que mais me chateou assim, mas o jogo contra a TES em si, acho que a gente tentou o nosso máximo, eles eram um time muito forte, então a gente simplesmente tentou jogar nosso jogo, jogar nosso melhor e não deu certo, mas o que importa é que a gente tentou de todos os jeitos possíveis. Meu dia, bom, já tô meio cansado, que agora já são 1 da manhã, acabou de acabar o treino. A gente jogou contra a TES, teve entrevista para um caralho, então tô bem cansado, mas enfim. Foi uma bosta que a gente perdeu, foi uma merda, sempre é ruim perder. Acho que mesmo a gente entrando pra jogar contra a TES, tá muito confiante, mano. Não sei porquê, dessa vez eu tava confiante. Podia ser o Faker, qualquer... Why you like... Look for me like I'm just like people going to thinking nothing, you know? E podia ser qualquer um do outro lado, acho que eu não sei. Eu tô bem confiante. Eu acho que isso acabou passando um pouco pro meu jogo individualmente. Acho que foi bem mais proativo do que eu já fui em evento internacional assim. Então tô feliz com isso. E feliz como o time também jogou contra a TES. Acho que a gente tentou ser o máximo proativo, tentar ao máximo fazer nosso jogo. Vocês ficaram surpresos com a reação dos chineses e do pessoal em si sobre como vocês jogaram? Fiquei surpreso porque a expectativa na China tá muito grande, assim, né? De todo mundo. Então, tipo assim, se os caras não estão passando a gente em 20 minutos, ia gerar um caos na comunidade.
Nem imagino como deve ter sido na Weibo lá. O Jack Love deve ter tomado de todos os lados. Chamaram o Root pra China. Vocês estavam conseguindo ter algum tempo mínimo de respiro ali pra vocês relaxarem a cabeça ou algo assim? Bom, eu particularmente não tive não. Acho que quando a gente vai para os campeonatos internacionais, ainda mais quando a gente tem pouco tempo de treino, é tudo muito rápido. Então, tipo, é tão acelerado que é meio que sufocante até, porque tem muita coisa para fazer todos os dias. Então, é treino, é gravação, é teste do palco, é ensaio de não sei o quê. Enfim, tem muita coisa para fazer e isso acaba não te dando tempo para você meio que respirar assim. Acho que o tempo que eu poderia ter livre, eu tava tentando jogar solo queue, que lá a fila demorava 1000 anos, então eu ficava muito tempo na fila, já tava me estressando mais ainda. Então, acho que talvez tenha até sido uma coisa que eu falei bastante nesse campeonato. Acho que eu me estressei muito, principalmente com o tempo de fila que eu ficava esperando para jogar. Então, acho que se eu tivesse usado esse tempo talvez para respirar, teria sido um pouco diferente. Mas eu praticamente não consegui respirar muito não. Eu tentei fazer algo que não tinha feito em outros MSIs, outros mundiais também. Eu joguei nenhuma solo kill e foda-se. Eu tava bem confortável desde o começo nos treinos, dos picks que eu tava jogando. Eram picks que eu já tava jogando aqui no Brasil. Durante os treinos os picks estavam aparecendo também e ficaram aparecendo até agora no final do Mundial, que Thalia, Hora no Sol, Azir, que são picks que eu já joguei no CBLOL. Então, por conta disso, eu optei manter minha cabeça leve, mais relaxado, conversar mais, ficar mais à toa e tentar fazer algo diferente, porque pô, eu fui um cara que sempre joguei muito solo kill na minha carreira e, por incrível que pareça, as épocas que eu joguei menos solo kill, coincidentemente ou não, foi a que eu mais venci alguma coisa, venci campeonato, venci partida importante. Então eu falei, tô indo bem nos treinos, mas eu sempre estive ali na sala, enquanto o pessoal tava jogando solo kill, pra ficar conversando, falando merda, dar uma relaxada no meu quarto, voltava. E eu acho que isso foi bom pra mim, ali no momento, nesse MSI, acho que foi muito importante. Mas nunca perdendo o foco, né? De estar no campeonato, de estar num ambiente competitivo, de estar conversando sobre o jogo, de como a gente vai jogar. Então, pra mim, eu acho que foi bem tranquilo, assim, pra falar a verdade. Mais um dia de jogo hoje contra a Poderosa Marines. Estamos ansiosos aí, né? Mas confiantes também. Acho que a gente, apesar de ter perdido, ganhou bastante confiança do jogo contra a TES. E estamos indo com tudo agora. Tá bem confiante, cara. Tipo assim, eu acho que a gente tinha feito bons jogos, a gente tava fazendo bons treinos, a gente tá bem confortável do que a gente tava jogando. Acho que foi isso. Talvez pode ter sido até algo que tenha atrapalhado a gente na preparação e o jogo contra eles. We are blue again. Yeah, I think same. Yeah, but you guys need to know, we are making mistake because we are fast. So we need to play fast, but still have to see more. I want to say something to you guys. I think we're like so playing. Yeah, passive too. I know we are playing, keep trying to playing fast, but. Eu também tava bem confiante no jogo, antes do jogo e durante o jogo também. Acho que o primeiro a gente conseguiu mostrar bastante que a gente estava praticando e, enfim, jogando super bem. No segundo também, acho que a gente estava num ritmo muito legal, a gente estava estompando completamente. Acho que uma tomada de decisão errada, que foi ali no bot, que acabou morrendo todo mundo, e eles pegaram o Barão e voltaram pro jogo. Acho que depois dali a série ficou muito difícil. First rate is same. Mid wave, whatever. Just sit here and try to make a good fight. We go mid wave? Yeah, we go back to like mid wave. Eu senti que depois daquela jogada, acho que todo mundo perdeu um pouco essa confiança que a gente estava. Então, depois daquela jogada e o terceiro jogo, na minha opinião, não era a gente jogando. Acho que foram coisas que não deveria ter acontecido, com certeza, mas depois daquela jogada eu acho que afetou todo mundo e isso fez com que nosso desempenho caísse. É claro, não poderia ter acontecido, a gente não pode deixar isso acontecer de novo, mas foi uma coisa que aconteceu ali. Então, acho que o primeiro jogo e o começo do segundo, até a jogada do bot, acho que a gente estava conseguindo mostrar nosso jogo, a gente estava conseguindo mostrar tudo que a gente estava jogando nos treinos, porque a gente estava dominando completamente as partidas. E acho que depois daquela jogada do bot, a gente desmoronou completamente. E, enfim, a gente está no campeonato internacional, qualquer vacilo que a gente der, o adversário vai saber punir, porque eles são os campeões das suas regiões. Então, depois daquela jogada ali, acho que ficou bem difícil, sim, o jogo e a série também.
mal pra caramba, tipo assim, logo depois que tinha acabado o jogo. Na real, eu fiquei no sentimento de, tipo, não é possível que a gente perdeu pros caras, porque, sei lá, não tinha caído a ficha, tá ligado? Depois de a gente ter feito bom primeiro jogo, o segundo jogo também tá indo muito bem, perder daquela forma o terceiro jogo na minha cabeça não fazia sentido. E foi o que o Robô falou, acho que perdi da cabeça, não sei o que a gente fez, não sei como a gente jogou, então tá esse sentimento triste pra caralho, meio perdido. Tinha sabido o que tinha acontecido, mas depois passou um tempo e, cara, sei lá, já nem tá doendo mais. Pra mim tá essa sensação. Acho que pra mim, depois do jogo, foi bem estranho, porque eu tava com uma sensação muito estranha, assim, tipo, eu tava igual o time, eu não tava acreditando no que tinha acontecido, eu tava, tipo, bem frustrado, porque eu, sinceramente, se eu jogar o que, por exemplo, se o time jogar o que a gente tá mostrando nos treinos, o que é o nosso nível médio pra cima, eu fico tranquilo, independente dos resultados, a gente perder ou ganhar. Mas acho que principalmente o terceiro jogo me frustrou muito daquela série, porque não era a gente jogando, não era um nível que a gente apresenta nem aqui no CBLOL, então isso me deixou com bastante agonia, assim, isso me frustrou bastante. E acho que demorou assim, para eu acreditar que tinha acontecido aquilo de novo. Não sei por que aconteceu, se me perguntarem, mas realmente foi bem estranho, principalmente depois da jogada do segundo jogo, tudo foi bem estranho depois dali. Então, na minha cabeça também foi bem estranho para aceitar essa derrota, para digerir essa derrota. Okay, our split, it's over. Then we improve a lot, but just what I see is like if we are just lacking of the experience as play this style of the game on stage, so that's what like caused us to like lose. But anyway, we can like carry this like knowledge into like our summer, and then it will keep develop in summer. I think at least we get something from MSI. So now it's like vacation, so we have summer to win again and then go watch. So don't be so sad, don't be like frustrated, because it's meaningless, you know. I believe we tried our best everyone here, and I have no regret. I hope you guys are same. So thank you. You too. Thank you guys. Thank you guys for this split. Mas também uma coisa que eu fiz no mesmo dia, que acho que me ajudou assim um pouco a realmente entender o que estava acontecendo, foi quando acho que eu fui trocar a camisa com o Zeus, que ele queria trocar a camisa comigo, então eu fui trocar a camisa com ele e acho que isso me deu uma acordada assim de tipo, cara, eu perdi pra Marines, mas não era a gente jogando, acho que a gente tem um nível muito maior que isso, e acho que o pessoal da T1 querer trocar a camisa com a gente foi meio que um sinal de respeito deles, que eles sabem que também aquilo não era para ter acontecido e infelizmente aconteceu, então foi uma coisa que me ajudou assim a digerir um pouco melhor essa derrota. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하세요. 어떻게 해야 되는 거야? Abre, dá pra ele. 가자. See you. Good luck, guys. Vamos tá. Agora eu tô feliz, eu tava triste, agora eu tô feliz, né? Que honra, que honra. Eu estou anestesiado. This one is for Leatherwood from Korea. From Korea. Yeah. But he doesn't have uniform, so just give this. Oh, ok. Os maiores aprendizados pra mim são dentro de jogo, sinceramente. Acho que antes a gente estava em empresas internacionais tendo treinos com as regiões Major e tendo bastante dificuldade jogando contra eles, principalmente no mid-game. Acho que agora nesse campeonato a gente entendeu o porquê que era tão difícil jogar o mid-game contra eles e a gente começou a praticar isso já nesse MSI, então isso que eu gostei desse campeonato, porque agora a gente tem um norte de como realmente ir bem internacionalmente, porque antes era só algumas coisas que a gente achava que a gente poderia fazer para ficar melhor, enfim. Nesse campeonato a gente realmente entendeu por que a gente estava se ferrando, aplicou nos treinos, deu certo, a gente viu que realmente era um grande problema que a gente estava tendo, claro que tem outros também, mas esse era o maior problema na minha visão e acho que a gente entendeu que é um estilo de jogo, principalmente no mid-game, que a gente não vê
aqui no Brasil, a gente também não vê em outras regiões minor, porque a gente treina bastante com as minors também e a gente não estava tendo dificuldade contra eles, mas contra os majors era sempre no mid-game que era bem difícil, e isso foi uma coisa que eu particularmente adorei. Eu acho que vai ser nossa principal arma aí pro segundo split, porque se a gente aperfeiçoar isso, se a gente conseguir treinar isso, acho que a gente vai conseguir ir bem tanto no CBLOL quanto internacional. É claro que vai ser muito difícil treinar, porque quando você faz uma coisa e ninguém consegue responder, você não percebe o erro que você está cometendo naquela coisa. Então, acho que no Brasil vai ser bem difícil da gente treinar, mas enfim, agora que a gente já sabe isso, já está bem assim, fresco na cabeça de todos os jogadores, da comissão técnica, acho que a gente vai conseguir evoluir bastante para um nível realmente internacional, que acho que é o que está faltando para a gente. Antes a gente estava pecando bastante no early game, acho que a gente focou bastante no early game, a gente conseguiu fazer bons early games até mesmo contra a TES. Então agora acho que falta a gente focar mais no nosso mid-game, que é o nosso objetivo agora. E eu estou confiante para isso, porque a gente precisa praticar também no stage esse novo estilo de jogo, e espero que a gente consiga e dê certo. Eu acho que é a mesma mentalidade. A gente está no Brasil ainda, tem o CBLOL, mas mirando lá fora, fazer uma campanha melhor, junto com a Loud, junto com vocês. E a gente sabe que a gente vai entrar como favorito de novo no CBLOL, a gente já mostrou que a gente é o melhor time do Brasil, e fazer diferente. É isso. Bom, família, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente tentou aqui ser o mais transparente possível com vocês dentro do que a gente poderia falar. Muito obrigado pela torcida também. Eu sei que foi muito difícil acompanhar essa MSI, porque o horário era bem trocado, né? Era bem cedo os nossos jogos aqui pro pessoal do Brasil, e mesmo assim vocês acordaram e vocês nos incentivaram e mandaram mensagens positivas e sempre acreditaram. Então, eu queria agradecer demais por todo esse apoio, para ter certeza que a gente sentiu isso lá na China. Infelizmente, a gente não conseguiu desempenhar o que a gente gostaria, mas a torcida de vocês foi incrível, como sempre. Também agradecer aos patrocinadores que estão sempre apoiando a gente, e espero que a gente consiga fazer mais bonito ainda nesse segundo split e quem sabe o possível mundial. A gente está focado para isso e vamos que vamos pro segundo split, que a gente está bem confiante, a gente tem certeza que a gente vai ser o melhor time do Brasil de novo. Tamo junto. É nóis.